Origem dos deuses egípcios. No começo, não havia nada, exceto o oceano primordial, chamado Num. Segundo os mitos de criação antigos, descritos em margens e nas inscrições hieroglíficas sobre as paredes dos túmulos egípcios. Em Heliópolis, uma das cidades mais antigas do Egito, hoje parte do Cairo, o povo adorava Ra, o deus Sol. Em sua função de criador, Ra era adorado como Aton, que significa o todo. Os primeiros deuses egípcios. Aton surgiu do caos de Num, em cujas águas ele habitara, inerte. Do seu próprio corpo, criou outros deuses. Das narinas, Aton espirrou Shu, o deus do ar, e da boca cuspiu Tefnut, a deusa da umidade, enviando os dois para bem longe da água. Mais tarde, Aton mandou seu olho direito, o Sol, procurar Shu e Tefnut. Esse olho era a deusa Hathor, uma chama carregada de força selvagem e imprevisível. Quando ela voltou com Shu e Tefnut, ficou zangada com Aton, porque outro olho tinha aparecido no seu lugar. Hathor chorou lágrimas amargas que se tornaram os primeiros seres humanos. Aton pegou o olho, que era Hathor, e o Sol ao mesmo tempo, e o colocou sob a forma de uma nájia sobre a testa, para comandar o mundo até o final dos tempos, quando toda a criação fosse extinta e mais uma vez o mundo fosse coberto pela inundação infinita. Pois Aton fez com que as águas originais recuassem, e assim ele teve uma ilha onde ficar, descansando sobre esse montículo chamado Monte Benben. Aton criou o mundo. Ele recorreu a três forças inatas para dar vida aos elementos da criação. Eram elas Eka, o poder criador ou magia; Sai, o dom de percepção; e Ur, para o pronunciamento. As forças se tornaram deuses com poder próprio e foram seus companheiros na barca solar, a embarcação usada por Aton para cruzar o céu como Ra, o deus Sol. Tudo era regulado por um quarto poder, a deusa Maat, a harmonia cósmica. Os deuses se multiplicam. Juntos, os filhos primogênitos de Aton, Shu, o ar seco da tranquilidade e da preservação,
e Tefnut, o ar úmido da mudança. Criaram Geb, a terra seca masculina, e Nut, o céu úmido feminino. Nut deitou-se sobre Geb, e o céu acasalou-se com a terra. Os filhos de Nut e Geb foram as inúmeras estrelas. Tal fecundidade enraiveceu Shu, que então amaldiçoou a filha a não dar à luz em nenhum mês do ano. No entanto, Tote, deus do conhecimento e da sabedoria, jogou com o deus Lua, com Su, e conseguiu 5 dias a mais para Nut, a serem acrescentados aos 12 meses lunares de 30 dias cada um. Nesses dias, ela deu à luz Osíris, Horus, Sete, Ísis e Nefites. Para evitar que o poder aumentasse, para deixar espaço para que Atom criasse e aumentasse a população do mundo, Shu decidiu separar o casal. Com as mãos, ele puxou com força a filha Nut, o céu, mantendo-a segura no alto, e prendeu embaixo, com os pés, o filho Geb, a terra. A Enéade. Nut, Geb e seus 5 filhos, juntos com Shu e Tefnut, eram conhecidos como a Enéada, e eram os 9 deuses mais importantes sobre Atom. Assim como ele, detinham as forças da ordem e do caos. Osíris, primeiro rei sobre a terra e depois governante do submundo, personificava a ordem. Sete, que vivia no deserto e tentou usurpar o poder de Osíris, personificava o caos. Cada um deles se casou com suas irmãs. Osíris casou-se com Ísis e Sete com Nefitis. Sete também assediava Ísis, e Osíris teve um filho, o deus Anubis, com Nefites. Horus, o outro filho de Geb e Nut, era um deus dos céus, cujo nome significava aquele que está no alto, bem distante. Ele era representado como um falcão com as asas abertas, cujos olhos eram o sol e a lua. Devido à sua incapacidade de ver na escuridão das noites sem lua, o deus também, às vezes chamado de Horus Cego, uma rebelião no panteão. Depois que Atom criou o mundo, ele encarou uma revolta de seus filhos, dos escudeiros de Sete. Conforme Atom envelhecia e sentindo-se cada vez mais frágil para combater ele mesmo os deuses rebeldes, seguiu o conselho de Tote e nomeou Horus seu defensor. Assumindo a forma de um grande disco alado, Horus
enfrentou-os num combate corpo a corpo. Seus oponentes transformaram-se em pássaros, peixes, hipopótamos e crocodilos, mas Horus logo deu cabo de todos. Houve a seguir uma segunda batalha. Sete arrancou o olho esquerdo de Horus, a lua, e Horus arrancou os testículos de Sete. Na fúria da batalha, e temporariamente cego, sem a luz da lua, Horus, além de derrotar os rebeldes, decapitou muitos deuses leais a Atom. Os demais deuses fugiram, e no caos, a Arca Solar estacou quando um dos pilares que sustentavam os céus caiu no mar. O universo estava à beira de um colapso. A ressurreição de Horus. Osíris se meteu na confusão para restaurar a ordem, e Sete, humilhado, foi obrigado a carregá-lo nas costas. Em seguida, Osíris devolveu os testículos a Sete e restaurou o olho de Horus, que veio a se tornar um símbolo poderoso de completude, proteção, força e perfeição. Entretanto, Horus estava muito enfraquecido pelos ferimentos sofridos, e depois de dar seu olho a Osíris, ele morreu. Osíris usou o olho para reequilibrar o universo e devolveu a cabeça aos deuses. Depois de derrotados pelas mãos de Horus, Atom chamou os rebeldes e os engoliu. Dentro de seu estômago, os deuses discutiam e mataram uns aos outros. Essa morte dos deuses não os extinguiu. Em vez disso, eles continuaram a ser exatamente como antes. Horus foi o único deus que morreu durante a revolta, e sua essência divina foi agregada a Osíris como Horus que está em Osíris. Isso lhe permitiu renascer, ressuscitar como Horus, o filho de Ísis e Osíris. Por essa razão, o primeiro Horus é às vezes conhecido por Horus mais velho. Mas seu renascimento miraculoso significa que os dois deuses são, na verdade, uma única e mesma divindade. Horus, filho de Ísis e Osíris, morreu mais tarde, picado por um escorpião, mas foi ressuscitado por obra de magia de sua mãe. Terror da humanidade. Exatamente como os deuses tinham se rebelado antes contra a autoridade de Atom, assim fez a humanidade. Para castigar esses novos insurgentes, Atom enviou das alturas seu olho direito à deusa Hathor, sob a forma de leoa, atendendo pelo nome de Sekhmet. Era sua intenção alarmar
e castigar os humanos ingratos e reduzir sua quantidade. Mais uma vez, tendo provado sangue, Sekhmet se descontrolou. Sequiosa por mais, matava todos que encontrava, perambulando sobre os restos ensanguentados. Ao anoitecer, numa tentativa de aplacar Sekhmet, Ra misturou ocre vermelho com cerveja de cevada, fazendo-a parecer sangue. A seguir, entornou 7.000 jarros de líquido sobre o território onde ela pretendia fazer sua orgia sanguinária. Sekhmet viu o sangue e, voraz, lambeu tudo. De tão bêbada, caiu no sono por 3 dias. Quando acordou, a gana por sangue tinha passado e os humanos restantes foram poupados. Dali em diante, Hathor, em sua forma de leoa, Sekhmet, foi associada a um festival atual que celebrava a sobrevivência da humanidade. Durante as festividades, o povo bebia cerveja com suco de romã. Deusa complexa. Aton valorizava a força da natureza ardente de Hathor e a queria perto dele para protegê-lo. Ao voltar para ele, disse que o Deus Criador a teria acolhido como a Bela, um dos muitos nomes da deusa. Divindade popular venerada por toda a sociedade egípcia, Hathor desempenhava múltiplos papéis. Às vezes era adorada como a esposa de Horus e mãe de Iri, deus menino da música. Ela era a deusa do amor, da beleza, da dança e, mais ainda, da procriação e da maternidade. Contrastando com seu aspecto de leoa, era comum Hathor ser representada por uma vaca. O culto a ela, provavelmente enraizado nos primeiros ritos de fertilidade, era tido como anterior ao período dinástico. As pessoas acreditavam que Hathor poderia ajudar as almas a renascer na vida após a morte. O rio Nilo. O mito da criação do Egito é influenciado pelas cheias do delta do Nilo, acontecimento anual do qual dependia a rica civilização do Egito Antigo. A inundação depositava sedimentos férteis nas margens do rio, dando aos antigos egípcios condições de cultivo em larga escala. A cheia do Nilo era louvada como obra de Hapi, deus da fertilidade, que vivia numa caverna na primeira catarata de Assuã. Ele inunda os campos que o deus Sol Ra criou, dando vida a todas as criaturas, dizia um hino antigo no Egito. Hapi, masculino e feminino, era filho de Horus. A cheia
regeneradora do Nilo inspirou o conceito de criação das águas de Num, o oceano primordial, que os egípcios acreditavam ter coberto o mundo no início dos tempos. Também não é coincidência que Aton-Ra, Deus Sol e Criador, nasceu simbolicamente desse oceano na mitologia deles, e que os campos do delta do Nilo apareciam a cada outono quando as águas da cheia baixavam. A Trindade egípcia. Diferentes mitos de criação se desenvolveram nas principais cidades do Antigo Egito: Heliópolis, Mênfis, Hermópolis e Tebas. Um tablete de pedra negra de Mênfis, quase ilegível pelo seu uso como Mó, cita o Criador como sendo Ptah, divindade de poder ilimitado, chamado de provedor de vida à vontade. Ele concebeu toda a criação em seu coração e lhe deu forma, atribuindo nome a tudo. Em Tebas, o Deus escondido, Amon, era o Deus criador na forma de serpente, Kematef. Noutro lugar, era Aton, o Todo, que era também Ra, o Deus Sol. Um hino do reinado de Ramsés II, que viveu nos anos entre 1279 e 1213 antes da era cristã, afirma que Deus é três deuses acima de tudo: Amon, Ra e Ptah. Sua natureza como Amon é escondida. Ele não pode ser conhecido. Ele é Ra em suas características e Ptah em seu corpo. As palavras sugerem que os três eram vistos como aspectos do mesmo Deus Criador.